caixas que utilizam esse formato tão toroidal na forma construtiva, ele na verdade ele não usa só um único par de discos aqui de pratos aqui com a cavidade toroidal. Então, por causa da força axial que ele acaba gerando, e uma força consideravelmente alta, por causa desse filme aqui hidrodinâmico, então normalmente ele é feito de forma simétrica, dos dois lados aqui, para que essas forças se anulem e equilibrem o sistema. Então essa caixa aqui, ela foi desenvolvida pela Nissan, é um exemplo, né, de aplicação, pela Nissan em 1999 e aplicada aos carros denominados de Cedric ou Gloria. Aqui então a gente teria o eixo de entrada, então o torque do motor entrando aqui. A saída seria dado por aqui. Então eu consigo gerar mais uma relação de transmissão. Aqui pode ser via correia, corrente, engrenamento, qualquer tipo de uma segunda relação de transmissão aqui, que seria dado por aqui. Então essa aqui seria a saída na caixa toroidal. Então o fluxo de torque aqui, ele entra nesse eixo aqui piloto, ele fica disponível nesse primeiro prato aqui. Então ele sofreria a relação de redução aqui via o rolete para esse disco central aqui. Esse eixo aqui ele passa por dentro desse disco aqui, então esses dois pares aqui de disco eles estão apoiados sobre rolamentos aqui e giram livre em relação ao eixo de entrada. E aí esse eixo aqui ele prende nesse disco, passa por dentro aqui dos discos das centrais, e aí depois ele prende de novo nesse outro disco de entrada aqui. Então o fluxo de torque, na verdade, ele passaria para cá. O segundo fluxo de torque ele passa por dentro aqui, então passa pelo eixo, e aí entraria e viria para cá. Também seria uma forma de dar o split na potência e controlar aqui o nível de torque e de potência que eu preciso transferir para cada componente aqui. Aí somo aqui as duas entradas e depois sai aqui com uma segunda relação de transmissão que eu posso induzir aqui, posso colocar aqui. Esse controle aqui então dos roletes aqui. Existe um certo número de roletes aqui para eu conseguir equilibrar essas forças. E além disso, então, o par aqui via simetria em relação a esse centro aqui, para que as forças geradas por elas se anulem de um lado aqui, ela gere uma força contrária do outro lado e se equilibrem aqui nas cargas. The full toroidal variator is the core of Toratrax technology. This animation will show how a typical variator is constructed and works, based upon a twin-cavity, 6-roller configuration. The variator is built around a shaft, which is driven by a power source, for instance an engine or motor. 2 input discs are fixed on the shaft, one at each end of the variator. A double-sided output disc is supported on a bearing at the centre of the shaft, so that it is free to rotate about the shaft, but in the opposite direction. The output disc drives a load, such as the road wheels of a car or a supercharger. The rollers are positioned in the toroidal cavities formed between each pair of opposing discs. In this case, there are 3 rollers in each cavity. As the variator components rotate, power is transmitted from the input discs to the output disc via the rollers. The angle of the rollers changes with the variator ratio and relates to the speed difference between the input and output discs. Torque, or drive, is transmitted through the contact points formed between the rotating discs and rollers by a specially formulated oil known as traction fluid. The rotating rollers and discs are forced together, trapping the fluid at the contact points. The resulting high contact pressure makes the fluid thick or viscous, enabling torque to be transmitted without physical contact between the rotating surfaces.
A hydraulic cylinder, or end-load drum, containing one of the input discs, is positioned at one end of the variator. Hydraulic pressure in this drum forces the discs and rollers together, creating the required contact pressure. Traction fluid is introduced under pressure into this cylinder, generating the required end load. The rollers are supported within a mechanism which controls their position as they move within the toroidal cavities. Each roller runs on an axle, mounted on bearings, located in the roller carriage, which in turn is connected to a lever, which pivots around a fulcrum. Control forces are applied to the roller mechanism by the control system, in this case a hydraulic reaction piston. All of the reaction pistons are contained in a single hydraulic control block, positioned below the variator. Equal proportions of drive power are transmitted by each roller in response to a common control input. The complete variator unit provides a power-dense, scalable, variable drive system capable of application across a broad range of products and markets. Um exemplo de uma caixa que utiliza essa montagem toroidal aqui e uma caixa completa seria o Torotrack. Então esse aqui é um dos tipos de caixa empregados com essa configuração toroidal aqui. Como a gente viu antes, ele segue sempre essa simetria aqui, aí o eixo de saída ele está no disco aqui, esses discos aqui, esses pratos centrais aqui, então eu posso gerar uma relação de transmissão ou só uma relação de inversão das rotações. Vocês viram no vídeo aqui, que é a hora que eu giro de um lado aqui, então aciono na entrada para a saída, eu inverto a rotação. Então pode ser que eu precise de um par aqui engrenado que seja só a reversora, se não quiser mais uma relação de transmissão aqui. Esse tipo de caixa aqui, o eixo piloto. Então eu tenho aqui, o eixo piloto aqui, então a entrada do torque do motor desse lado. O fluxo de torque, ele pode vir, então entrar aqui pela caixa toroidal, então seria o fluxo duplo aqui, né, de entrada do torque, ou ele pode também entrar nessa relação de engrenamento aqui no primeiro par aqui. Então ele tem aquela configuração de power split aqui, em que eu posso ter duas vias aqui e na saída ele vai ser somado. Existe aqui duas embreagens, uma embreagem aqui que é chamado de para baixa regime de torque e baixo regime de velocidade e para alto regime aqui de velocidade. Então aqui seria baixo torque e aqui seria alto torque, seria reduzido. Esses dois fluxos de torque aqui, eles se encontram, eles podem se encontrar aqui numa caixa planetária, e aí a saída do torque da caixa completa seria aqui nesse eixo aqui, que é o eixo de saída da caixa. E aí ele vem diretamente pela conexão dele aqui. Então esse eixo aqui está ligado na anelar da planetária. Uma outra possibilidade, esse eixo também, ele está ligado aqui, essa linha aqui de cima. Cuidado que essa linha aqui ele passa sem fixar em relação à corrente aqui. Essa corrente está ligada na solar da planetária. Esse eixo aqui ele está ligado via embreagem ao eixo da solar. Então eu posso, em função das embreagens aqui, posso fazer com que o fluxo de torque ele entre aqui pelo porta-planeta, ou que esse fluxo de torque aqui vindo pela corrente, passando pela toroidal e pela corrente, ele entre aqui diretamente pelo eixo que alimentaria a solar também. Então dependendo da configuração aqui das embreagens. Então uma imagem aqui de como seria o sistema aqui. Então a gente tem
a caixa aqui toroidal. Nesse caso aqui ele usa um sistema de corrente aqui. Essa corrente aqui segue a mesma ideia das polias. Então a relação de transmissão é o diâmetro maior aqui, o diâmetro da coroa dividido pelo diâmetro do pinhão, se fosse o sistema engrenado. E aí aqui a caixa planetária. Então, e aqui para trás aqui o engrenamento de par constante que alimentaria nesse lado aqui, né? O par constante aqui alimentaria aqui o porta-planeta. E aí ele pode ser desacoplado via embreagem. E aí a mesma coisa desse lado aqui, que o torque que chega nessa corrente aqui via embreagem, que não tá explícito aqui nessa outra imagem, ele pode entrar direto nesse eixo de saída aqui e sair sem passar pela planetária. Então esse seria a caixa de transmissão do tipo Torotrack. Vou deixar como exercício para vocês calcularem a relação de transmissão dessa caixa completa. Então, como ela é uma CVT, então ela vai ser em função da relação de transmissão dos componentes dela, né, das subcaixas que nós temos aqui, e em função, como ele tem um sistema de embreagem para mudar o range da caixa total, então em função das embreagens aqui. Então aqui ele diz o seguinte, que para eu entrar na faixa de relação reduzida, então eu vou deixar aberto o CH aqui e fechar o CB. Então o CB ele está aqui, seria aqui. Aqui seria o CB e esse lado aqui seria o CH. Então quando eu quero trabalhar na relação, na faixa reduzida, eu vou deixar essa embreagem aberta e fecho essa embreagem aqui. Significa que o fluxo de torque ele vai vir e vai entrar aqui pelo porta-planeta. Outro fluxo de torque ele vai vir pela toroide, pela corrente, e aí, como essa corrente aqui está ligada no eixo da solar, vai entrar também pela solar. Então eu tenho duas entradas de torque na planetária e a saída aqui pela anelar. E aí esse eixo de saída não está influenciado pela corrente diretamente porque a embreagem está aberta, no caso reduzido. Quando a gente muda para a relação longa, essa relação então vai mudar aqui. Eu vou abrir esse lado aqui, então, ou seja, o fluxo de torque que viria para cá é interrompido. O único fluxo de torque que tem agora é vindo aqui pela toroide, a corrente entra no eixo aqui da solar, e aí como ele acopla aqui com o eixo de saída, então o fluxo ele viria para cá e vai para o eixo de saída. Então esse seria o segundo fluxo quando a gente trabalha com a relação longa. Só por uma nomenclatura aqui, então eu quero calcular, determinar aqui a relação total da caixa em função das relações individuais. Então, da mesma forma como o outro exercício que a gente resolveu, eu vou chamar aqui a relação aqui de engrenamento do par constante, vou chamar de IP a relação da planetária, vou chamar aqui de IC a da corrente e de IT a toroidal. Então essas seriam as relações que vocês vão considerar como sendo já conhecidas, então, para determinar a relação total da caixa. Toroidal, aqui da corrente, aqui do engrenamento e aqui da planetária. Então a configuração que vocês vão trabalhar para determinar essas duas relações de transmissão em função das relações individuais das partes aqui seria, eu vou determinar a faixa para reduzida, ou o valor para a relação reduzida aqui, e o valor para longa em função então do IC, IT, do IP e IE. Esse é o exercício que eu vou deixar para vocês resolverem. Então, só uma dica aqui para vocês resolverem o exercício aqui. Nós temos a possibilidade aqui, entrada de torque aqui no eixo piloto e saída de torque aqui no eixo de saída. O
fluxo, então, quando tiver na relação reduzida, aqui ele está acoplado, então tem fluxo de torque, e esse lado aqui ele está aberto aqui e não tem fluxo de torque. Então, um dos caminhos aqui do torque seria via a toroidal, via a corrente, entrando aqui na solar. Então a gente tem a entrada dupla aqui na planetária, na relação reduzida, né? Como essa embreagem está fechada, então o torque entrando no porta-planeta e outro torque entrando na solar. Então, simplificando o desenho aqui, eu vou pegar de outro autor, seria alguma coisa desse tipo aqui, sem a ilustração das embreagens. Então, o eixo piloto aqui, o torque entrou aqui, ele passa para cá, e aí ele entra aqui no porta-planeta. Então, esse seria um fluxo de torque. Outro fluxo de torque ele passa aqui pela toroide, entra aqui e passa pela corrente, e aí depois chega aqui na solar. E aí depois o torque sai aqui no eixo de saída. Então esse seria um dos fluxos que eu tenho aqui para trabalhar. O segundo fluxo que nós temos seria, então aqui, essa embreagem ficaria aberta e essa aqui ficaria fechada. Então o fluxo de torque que entraria no porta-planeta é zerado. Então o porta-planeta ele gira livre, porque não tem mais nenhum contato aqui de fechamento desse lado aqui. Aí, então, se o torque não consegue vir para cá, ele vai vir pelo outro caminho aqui. Então ele passa aqui pela toroide, passa pela corrente, e aí como essa embreagem aqui está fechada, o torque ele vem pela corrente, ele iria para o eixo aqui da solar, na verdade ele alimenta aqui o eixo da solar, e como aqui está acoplado ao eixo de saída, ele joga o torque diretamente para o eixo de saída. A dúvida é, o que a planetária faz nessa situação aqui? Quando essa embreagem está aberta aqui, então o porta-planeta não tem nenhuma resistência, não tem entrada e saída de torque e não está fixo também. E existe um caminho para o torque, a potência sair, que é diretamente no eixo de saída. Se a solar ele poderia ter torque, o porta-planeta ele está livre e a anelar ela tá girando na rotação do eixo de saída, como o porta-planeta está livre, então essa planetária, na segunda relação, então não mais longa, ela ficaria em idle, ou seja, ela não atua para gerar nenhuma relação de transmissão, porque uma daqueles eixos lá, ela está girando livre, e eu preciso que os 3 eixos eles tenham algum tipo de carga para puxar torque para esse lado aqui. Então aqui a planetária sai do cálculo da relação de transmissão, aí a única relação de transmissão dependente seria da toroidal, da corrente, e aí direto aqui para o eixo de saída. A resposta, então, para vocês conferirem se o resultado de vocês se é esperado ou não, são essas duas aqui. Então, na forma reduzida, que a planetária trabalhando junto com o restante do conjunto, seria esse valor, então esse valor aqui indicado, e a mais longa, que não depende mais da planetária, seria essa relação aqui. Tentem chegar então nesses resultados aqui, resolvendo o exercício.